Nós vamos relembrar um pouco aqui os sistemas de medidas, tá bom? É importante entender como que funciona as medidas e como que a gente faz os cálculos e as medições, né? Não é aleatório, não é de qualquer jeito. Eu penso muito, né, se você estudar um pouco da história da matemática, que com o avançar aí, né, da civilização, com o avanço de mercadorias, né, trocas, vendas, né, o dinheiro, enfim, tudo mais, foi acabando sendo necessário criar-se um padrão de medidas, porque se usava muito medidas do próprio corpo. Pensa bem, palmo, né? Um palmo. Só que nem os palmos não são padronizados. O meu é de um tamanho, o de uma criança é de outro tamanho, o de um homem mais alto é maior. Então, isso não é uma referência, né? Polegar, não é polegada, pés, né? Então, se usou-se muito as medidas do próprio corpo, porém, elas não têm um padrão, não são fixas, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, com o avanço aí da humanidade e das relações humanas e comerciais, acabou que sendo necessário criar padrões. Então, sistemas de medidas são essas unidades fundamentais, básicas, padronizadas. Então, a gente usa um sistema padrão para medir qualquer coisa. E aí a gente tem que coisas, né? Que situações? A gente pode medir tempo, massa, comprimento, dinheiro, volume, capacidade, e tudo isso tem que ter padrão. Então, existe um sistema internacional de medidas que padroniza isso. Então, SI. Existe, então, a gente percebe exercícios que vêm com esse SI, quer dizer o quê? Sistema Internacional de Medidas. Ele padroniza cada situação, em que tipo de medida a gente pode fazer esse cálculo, e as suas abreviaturas, seus múltiplos e submúltiplos. Então, a gente tem, por exemplo, o tempo, a gente mede em segundos, e a sigla para o tempo é o S. Massa, a gente mede em quilograma, kg, né? Na verdade, é só o grama. Comprimento em metro, e do metro temos os múltiplos e submúltiplos. A temperatura pode ser Celsius, Kelvin, Fahrenheit, e assim por diante. Quantidade de substância na química, no ano que vem, acho que vocês já vão acabar vendo isso, não sei se já viram em ciências, nós medimos as quantidades de substâncias em mol, corrente elétrica em ampere, área em metros quadrados, volume em metros cúbicos, capacidade em litros. Então, são medidas padronizadas. Quando eu quero falar de tempo, o que eu tenho que usar para medir tempo? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, décadas, séculos, milênios, são medidas de tempo. Quando eu quero medir comprimento, a gente vai parar um pouquinho aqui em comprimento. Medidas de comprimento são medidas em linhas, né? Quando eu posso pegar uma medida e deixar ela em linha reta, é um comprimento. Mesmo que ela seja ondulada, seja redonda, eu consigo meio que pensar, pelo menos, em esticá-la, e eu consigo, então, medir de um começo até um fim. Então, é comprimento. A medida padrão, a base aqui, é o metro. A base das medidas de comprimento é o metro. E dele, a gente tem os múltiplos e submúltiplos. Então, tá aqui, ó, o metro é o cara base, fica lá no meio. Os múltiplos são maiores e os submúltiplos são menores. É muito parecido com o que a gente estuda quando a gente faz decomposição de números. Quando a gente estuda decomposição de números, a primeira coisa que a gente estuda é a unidade, U. E a partir dela, a gente vai vendo os múltiplos, né, as ordens maiores. Então, quem que vem
Quando eu tenho 10 unidades, eu possuo uma dezena, que a gente representava por D. Quando você tem 100 unidades, nós temos aquilo que chamamos de centena. E representávamos por C. E quando trabalhávamos com 1000 unidades, nós tínhamos, então, a unidade de milhar. A gente podia chamar só de M ou de UM, né? Unidade de milhar. Então, a gente associa os múltiplos do metro a também as ordens do nosso sistema decimal. Então, um decâmetro corresponde ao mesmo que uma dezena. Então, quando eu falar assim, um decâmetro, eu posso entender 10 metros. Por quê? Decâmetro corresponde a dezena. Se dezena são 10 unidades, então decâmetro são 10 metros, tá? E assim para os demais. Um hectômetro corresponde, então, a uma centena. Opa, então se centenas são 100 unidades, um hectômetro são 100 metros. E o quilômetro é o mais conhecido da gente, né? 1 quilômetro corresponde, então, a 1000 metros, assim como uma unidade de milhar corresponde a 1000 unidades, certo? E a mesma coisa aqui para baixo. O decímetro corresponde ao nosso décimo, que a gente simplifica como só o dezinho. O centímetro corresponde ao nosso centésimo, que a gente simplifica com o Czinho. E 1 milímetro corresponde a 1 milésimo, que nós simplificamos como Mzinho, tá? Milésimo. Quando a gente associa, obrigada, a gente associa o nosso sistema decimal a essas medidas, fica talvez mais fácil de entender. Então, por exemplo, se eu tiver 1 metro e eu quero que você transforme isso em centímetros, então, eu penso que para formar uma unidade eu preciso de 100 centésimos, tá? Essa parte dos submúltiplos, né, o que vem aqui para baixo são os submúltiplos, são os menores. Talvez fique um pouquinho vago. Uma coisa que eu gosto de fazer é pensar numa escada para essas medidas. Acredito que fica mais simples de entender. E essa escada vai funcionar para os outros sistemas de medidas também. Então, eu penso, ó, o metro é o meu cara base, é o cara do meio aqui, o cara principal. A partir dele, então, eu tenho os múltiplos que então, estão acima dele na escada e os submúltiplos estão abaixo dele na escada. Toda vez que eu precisar descer a escada, se for apenas uma casinha, né, um degrau, que é de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Então, se eu preciso transformar, por exemplo, quanto que 1 quilômetro corresponde em hectômetro? Eu pego 1, multiplico por 10. 1 quilômetro corresponde a 10 hectômetros. Bom, se eu tiver que descer 2 escadas, né? Eu quero transformar quilômetros em decâmetros. Eu tenho que descer 1, 2 escadas. Então, eu não preciso fazer 2 contas, multiplicar por 10, depois multiplicar por 10 de novo. Eu posso multiplicar direto por 100. E aí, o mesmo raciocínio vale para os outros. Se eu estiver aqui, ó, no metro e quiser ir para milímetro, então eu quero transformar metros em milímetros. Olha só, eu tenho que descer 3 degraus. 3 degraus. Então, é o mesmo que multiplicar por 1000, porque são 3 degraus.
Então, uma vez, eu acho que a escada ajuda a entender. Cada degrau multiplica-se por 10 quando eu tenho que descer esse degrau. Ou sair de uma unidade que está aqui e ir para a direita, né? Eu estou descendo, estou indo para frente, né? Depende do modo como eu ver. Multiplica por 10 cada degrau, cada passagem. Quando eu tenho que subir esse degrau, que é sair de uma unidade menor e ir para uma maior, aí é o contrário. Contrário no sentido de operação. Eu divido por 10. Aí a gente divide por 10. E aí o raciocínio para 2, 3 degraus é a mesma. Se eu tiver que subir... Opa, ficou de ponta cabeça aqui. Depois eu arrumo. Se eu tiver que subir 2, eu divido por 100. Se eu tiver que subir 3, eu divido por 1000. Então, cada degrau corresponde a uma divisão por 10. E cada degrau a mais é como se aumentasse um zero, né? Então, para a gente fixar um pouco mais, tem aqui alguns exemplos, vamos tentar fazer. Essa primeira acho que é bem tranquila. Para transformar 1 metro em centímetro. Bom, quando eu volto aqui para a escada, daí eu preciso saber da ordem dos múltiplos e submúltiplos. Se eu estou em metro, quero ir para centímetro, eu tenho que descer 2 degraus. Então, é o mesmo que multiplicar por 100. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Ou seja, é a mesma coisa, tá? Transformação. Como que eu transformo, nesse mesmo sentido, 500 metros em centímetros? Bom, já acabamos de ver aqui em cima que para descer de metros para centímetros, eu tenho que passar pelo decímetro, depois ir para o centímetro. Ou seja, são duas casas, né? Dois degraus para a gente descer. Então, é mesmo que pegar esse valor que a gente tem aqui, 500, e multiplicar por 100. Tá? Então, isso é mesmo que 50.000 centímetros. Ok? Então, fica... Quando tem vírgula, olha, apareceu uma vírgula, isso é interessante. Mas não muda nada na questão de por quanto multiplicar. Eu estou em metros, quero ir para centímetros. É o mesmo caso de metros para centímetros. Eu tenho que deslocar duas casas. Então, é mesmo que multiplicar por 100. Pega 34,5 e multiplica por 100. Quando tem vírgula, eu começo a contar a partir da vírgula quantas casas eu preciso deslocar conforme o número de zeros. Bom, 100 tem 2 zeros, então a partir dessa vírgula eu conto uma mais uma casa, então eu tenho que acrescentar mais um zero. Então, isso aqui dá 34, a vírgula sai daqui e tem que parar aqui. Mas como não tem nenhum algarismo com o valor ali, a vírgula não precisa aparecer. Ok? Opa. Ó, 200 metros em centímetros, mesma coisa dos de cima, né? Metros para centímetro multiplica por 100, fica 20.000 centímetros. Agora aqui é o contrário, estou em centímetros, quero ir para metros. Então, vamos ver aqui na escada. Agora ao contrário, estou aqui e quero ir para cá, então estou subindo o degrau. Estou subindo 2. Tenho que passar por aqui, então tenho que dividir por 100. Dividir por 100. Certo? Quando eu estou subindo, então, eu divido. Quando eu estou descendo, eu multiplico. Opa. Então, neste exemplo, nós teremos a seguinte situação. 1.500 centímetros. Vou dividir por 100. Nesse caso, fica simples, que é só cancelar os dois zeros dos dois números. Sobra 15. Então, 1.500 centímetros corresponde a 15 metros. Tá?
Ah, professora, eu não gostei desse negócio de escadinha. Então, eu preciso lembrar na horizontal. Mas preciso lembrar da ordem correta. Quilômetro. Depois vem hectômetro. Depois vem decâmetro. Aí o metro fica no meio. Aí tem decímetro. Tem centímetro e tem milímetro. Você está em centímetro, ó. Seu exercício está aqui e quer transformar em metros, ó. É a medida que vem aqui, porque é qual ela quer que você transforme. Está aqui. Você quer vir para cá. Então, depende de onde você está para onde você vai. Então, se você está aqui e você quer chegar em metros, tem que passar por decímetro, depois ir para metros. Cada casa que você volta e que você vai para a esquerda, tem que dividir por 10. Né? Tem que dividir por 10. Mas se eu quero ir direto, eu divido por 100, porque é a mesma coisa que dividir por 10 duas vezes. Tá? Então, eu só preciso saber, então, essa ordem para poder saber o que eu faço aqui. Então, é 12,5 dividido por 100, porque eu estou voltando duas casas. Ô, professora, tem vírgula de novo. Da mesma forma que quando tem vírgula, você multiplica, a vírgula se desloca para a direita, quando você divide, a vírgula se desloca para a esquerda, tá? É um jeito prático de ver. Claro que se você armar a continha aqui, você vai também encontrar o mesmo resultado. Então, vai continuar 1, 2, 5 aqui, só tem que ver onde vai ficar essa vírgula. A vírgula estava aqui. Quando eu divido por 100, ela se desloca para cá. Então, desloca 1, 2. Por que 2? Porque divide por 100, que tem 2 zeros. E ela para aqui. Mas quando a vírgula está desse lado, eu preciso obrigatoriamente colocar um zero aqui, tá? No caso de cima, olha, que a vírgula parava aqui, após a vírgula não tem nenhum logaritmo com o valor, seria só o zero, não há necessidade. Posso deixar? Posso, mas não é obrigatório. Mas, ao contrário, quando é divisão e não tem um algarismo, aí eu preciso acrescentar um zero, porque eu entendo que é um valor menor do que 1, tá? Quilômetros em metros. Vamos ver aqui, ó. Estou em quilômetros. Quero vir para metros. Bom, o melhor de tudo é gravar isso mentalmente. De quilômetro, eu tenho hectômetro, decâmetro e metro, que seria unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Então, eu tenho que deslocar 1, 2, 3 casinhas, né? 3 degraus. Então, eu mesmo que, lembrando que quilômetro é o mais alto, metro está para baixo. Então, eu tenho que descer, então, eu mesmo que multiplicar. Então, 158 vezes 1000, porque são 3 casas, ou seja, 158.000 metros. A mesma coisa quando tem vírgula, tá? Só que o detalhe vai ficar com o deslocamento da vírgula. Então, nós sabemos que de quilômetros para metros, já sabemos que é 1000. Então, 327,8 tem que ser multiplicado por 1000. O que muda quando tem vírgula? É o deslocamento da vírgula. 327 continua. A vírgula sai daqui, vem para cá, mais uma casinha, mais outra. Por quê? 1000, 3 zeros. A vírgula estava aqui, se desloca 1, 2, 3 e vem para cá. Lembra o mesmo caso? Esse zero que vem após a vírgula não é obrigatório, porque não tem valor, né? Esse algarismo é um valor nulo. Se eu quiser deixar, eu posso? Posso, sem problemas. Mas ele não é obrigatório aparecer, tá? Aqui temos o mesmo caso. Vou dar uma puladinha aqui para a gente ir para o próximo. Ó, eu estou em milímetros, quero ir para centímetros. Aí, se eu lembrar aqui mentalmente, milímetros é o último degrau, é o último submúltiplo.
Para vir para centímetros, é só pular 1. Então, quando eu volto, eu divido por 10. Então, é 3.400 dividido por 10, porque é uma casa só. Que é só cancelar um zerinho, fica 340 centímetros. 30 centímetros em milímetros. Contrário, né? Estou em centímetros, quero ir para milímetros. Então, centímetros, vou para milímetros. Então, vou para frente, desloca uma casa, multiplica por 10. Então, fica 30 vezes 10. O que dá 300 milímetros. E o último, milímetro para metro. Milímetro tem que subir. Milímetro, centímetro, decímetro, metro. Tenho que voltar 3 casas. Então, é mesmo que dividir por 1.000. Então, 20.000 dividido por 1.000 corresponde a 20 metros. Beleza.